Fala meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou te explicar como a masturbação na terceira idade pode ajudar a salvar e melhorar a saúde do seu pênis. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Miranda, sou médico urologista formado pela USP, com especialização em medicina sexual em Nova York, nos Estados Unidos, e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva agora mesmo, ative as notificações e deixe seu like, que é muito importante para fortalecer o meu trabalho. Então, gente, queria falar um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante numa população que é cada vez maior na nossa sociedade, né? Com o envelhecimento, a gente sabe que o número de homens idosos vai aumentar progressivamente nos próximos anos. E muitas vezes, todos nós, enquanto sociedade, sofremos de idadismo, que é um certo tipo de preconceito em que a gente acha que um homem, só porque ele tem mais idade, que ele tem desejos e aspirações diferentes das nossas, homens muitas vezes mais jovens. Então saiba que isso é uma coisa que tem que ser mudada, a gente achar que homens idosos, eles não têm desejo, né? Às vezes até a gente acha estranho imaginar os nossos pais, os nossos avós tendo relação sexual, mas a tendência é que os homens não só querem viver mais, mas eles querem se manter saudáveis e com a vida sexual ativa até os últimos dias das vidas deles, né? Então tendo dito isso, queria trazer aqui essa ressalva para a masturbação como uma prática muito importante na terceira idade. Então a gente sabe que o homem que se mantém sexualmente ativo, ele tem uma maior longevidade. Então vários estudos apontam para aqueles homens que têm uma prática regular, até se questiona o que seria regular, se é uma vez por semana, uma vez por mês, isso aí não é muito bem definido. Mas aqueles que se preocupam em ter alguma atividade sexual, certamente vão viver mais por vários aspectos. Essa discussão é um pouco complexa, eu não quero entrar aqui nesse vídeo. Mas saibam que a masturbação é uma das maneiras de um homem idoso se manter sexualmente ativo. Não é incomum que homens de mais idade, eles percam as suas parceiras, seja porque eventualmente uma separação, ou alguns homens ficam viúvos, ou até mesmo aqueles que se mantêm casados, mas muitas vezes há uma acomodação no relacionamento, o sexo deixa de ser uma prioridade e o homem se vê sozinho frente a uma parceira que não tem mais nenhum interesse no sexo. Então, a masturbação, ela pode ser uma das maneiras do homem se manter ativo, já que é previsto, né, que a masturbação é uma atividade sexual não penetrativa, solitária, tá? Mas ela consegue ajudar sim o homem em termos de benefícios de saúde geral. Vocês sabem, né? Então, a atividade sexual é uma atividade física, ela tem uma certa ativação do sistema cardiovascular, do fluxo de sangue para o pênis, da produção de hormônios, né, e de sensação de bem-estar. Então, muito importante que o homem se mantenha ativo e muitos, eventualmente, têm que recorrer para a masturbação. Além disso, a atividade de masturbação ela tem os benefícios para a saúde similares à da atividade sexual com a parceira. A gente sabe que no pós-sexo, após o sexo, há uma liberação de uma série de substâncias do nosso corpo que ajudam no controle da ansiedade. O homem tende a ficar mais relaxado, tende a se sentir mais feliz, consegue dormir melhor e ter uma vida às vezes mais satisfatória. Agora, um pequeno, né, adendo aqui e até um alerta é que também a gente vê cada vez mais homens idosos viciados em pornografia. Então, como eu falei, se você aceita que a prática da masturbação é uma prática saudável, e muitas vezes esses homens não têm uma parceria, então muitas vezes eles acabam entrando no mundo desses vídeos adultos. A gente sabe que na população mais jovem isso é uma febre, mas também eu vejo muitos homens que entram nesse mundo, mesmo com mais idade. E aí fica um alerta que uma masturbação que poderia ser uma coisa positiva, porque traz aquela sensação de alívio imediato, mas frente a uma situação disfuncional, o sujeito começa a ter às vezes uma exposição muito intensa a esse tipo de vídeo e começa a ter os efeitos negativos de um estímulo sexual exagerado, muitas vezes de algum tipo de compulsão sexual, alguma prática masturbatória compulsiva, tá? Então muito cuidado em relação também ao uso da pornografia para não cair no exagero. E outro benefício que eu queria trazer aqui, gente, é que a atividade masturbatória ajuda a manter a saúde do amigão, a prevenir a síndrome do desuso peniano. Então a gente sabe que é fundamental você ter uma boa ereção, estimular o fluxo de sangue para o seu pênis para mantê-lo saudável. Muitas vezes, com o passar dos anos, depois dos 50, 60 ou 70 anos,
esse processo das rigidezes espontâneas, seja da rigidez noturna, da ereção matinal ou da ereção sexual, isso fica prejudicado, porque muitos homens idosos começam a ter problemas neurológicos, seja por diabetes, seja por doenças degenerativas, como esclerose múltipla, AVC, infarto, doenças dos diferentes órgãos, enfim, elas podem trazer uma piora no fluxo de sangue para o pênis e no controle neurológico. Logo, essas ereções espontâneas ficam cada vez mais raras. Além disso, é muito comum a situação da polifarmácia. Então, homens idosos têm que tomar muitos medicamentos para controlar as comorbidades, para o coração, para o rim, para o fígado, para dormir. E isso tudo também faz com que as ereções, né, fiquem menos e menos frequentes. Então, a gente sabe que a melhor maneira de você prevenir o desuso, a atrofia muscular, é através do uso. E aqui no caso, para aqueles homens que estão cada vez mais, às vezes, solitários, você manter uma masturbação já seria algo benéfico. Não se sabe também qual é a frequência mínima que o sujeito na terceira idade tem que manter uma atividade masturbatória para manter o pênis saudável. Mas baseado numa extrapolação dos estudos que foram feitos em homens após cirurgia de câncer de próstata, né, a prostatectomia radical, então se você mantiver pelo menos uma masturbação, uma ereção ou um estímulo semanal, pelo menos um, isso já é suficiente para manter a oxigenação e manter a saúde dos tecidos. É claro que se você tiver mais, melhor, né? Mínimo aqui seria um, máximo não tem máximo, mas acredito que para homens de todas as idades e para os homens mais idosos fica aqui essa ressalva, tá? Então você precisa se manter sexualmente ativo, seja de uma forma temporária enquanto você se reestabelece, né? Porque muitos homens, como eu falei, que ficam viúvos, às vezes não tem mais interesse em buscar um novo relacionamento, mas o que eu digo é que às vezes é interessante a gente tentar superar essas questões e buscar uma vida mais sexualmente ativa, porque quem faz mais sexo acaba vivendo mais, e esse conceito a gente não pode esquecer. Gostou desse vídeo? Então queria convidar vocês a conhecer o meu desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias, que é o meu treinamento online para ajudar homens de todas as idades. Inclusive já tivemos vários e vários homens com mais de 60 anos que conseguiram recuperar a sua ereção, o controle da ejaculação e turbinar o desejo para realmente deixar as mulheres e as novas parceiras viciadas em vocês. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre essa minha metodologia, clique no link que está fixado aqui no primeiro comentário, que eu estou te esperando na nossa próxima turma. Meu grande abraço e até o próximo vídeo.